Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque temos várias crianças aqui com a gente, que essas crianças possam ser abençoadas pelo Senhor com a salinha, com a palavra apropriada para a idade delas, que elas possam aprender no Senhor, se alegrar, crescer em estatura, graça e sabedoria. O Senhor abençoe a professora, o Senhor dê a ela, Senhor Deus, sabedoria, ânimo, alegria em fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Ser conosco aqui, Senhor, nesta manhã, renovando suas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. A gente tinha ministrado do versículo 1 ao versículo 8, eu vou fazer uma breve recapitulação, porque é um assunto muito importante, que é a Torre de Babel, né? A Torre de Babel, que a gente ouve tanto falar, tem até novelas, né, com nome de Babel. Tem gente que acha o nome bonito, põe nome em filho de Babel, né? E o que foi a Torre de Babel, né? Foi um momento, né, organizado de uma revolta contra Deus aqui na terra. Todo coração em pecado é um coração que tem uma revolta contra Deus, né? Mas aqui não é a questão de um coração. Uma pessoa chamada, né, Nimrod, que era chamado um grande caçador, né, diante do Senhor, fala que ele começou seu reino, né, em Babel. E esse reino de Babel foi um reino onde, ao invés das pessoas seguirem aquilo que era a orientação que havia sido dada, né, por Deus, que era para frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra, o cara foi negativo. Ninguém vai espalhar aqui, nós vamos juntar aqui e nós vamos fazer uma torre tão alta que vai chegar nos céus, e nós vamos fazer o nosso nome célebre, para que a gente não seja afastado pela terra. Então nota que, ao invés do nome de Deus ser célebre, da gente glorificar o nome de Deus, qual que é o nome? O nosso nome vai ser um nome célebre. Não é como quem diz assim: ele mandou um dilúvio, né? Mas nós vamos fazer algo alto, né? Tipo assim, as águas não vão pegar a gente, como se nós vamos invadir o céu. E Deus calmamente, serenamente desce do céu e fala assim: desçamos e vejamos o que eles estão aprontando. Aí chegou e fez uma auditoria, e na auditoria ele falou assim: o povo é um só, eles têm uma só língua, né? Uma só maneira de falar, eles estão com o mesmo projeto, o mesmo pensamento, e isso é só o início, não tem limite para aquilo que eles intentam fazer. Então nós vamos confundir a língua deles, porque eles não sabendo conversar um com o outro, né? Não vai ter jeito do projeto ir para frente, porque quando não tem uma unidade de pensamento, de fala, isso é uma casa dividida, e uma casa dividida, ela não subsiste. E foi o que aconteceu, e é daí que surgiram as línguas. Bom, então aí Deus vai e usou o recurso. Por quê? E aqui a gente tem de aprender essa lição. Pode revoltar? Pode rebelar? Pode, mas os planos de Deus serão o quê? Executados. Nenhum plano de Deus vai ser frustrado. Então, aparentemente parecia que tinha o quê? Uma revolta. Só que isso é temporário, e Deus, ele é eterno. Então no tempo tem muita coisa acontecendo, mas na eternidade o que vai ficar sacramentado vai ser o quê? Aquilo que Deus determinou, né? E Deus determinou o quê? Que as pessoas seriam espalhadas por toda a terra, e de todos os cantos da terra as pessoas buscariam a Deus. E é isso que está acontecendo. Mas não são todas as pessoas. Nunca ele falou que seria todas as pessoas. Você pode ver que Jesus, quando ele fala as coisas, ele fala de uma maneira tão livre. Ele fala: olha, o semeador saiu a semear, uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no espinho e outra caiu na boa terra, né? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não está nunca falando o quê? De 100%.
Jesus, quando pregava, que ele falava: ó, quem tem ouvidos para vir, ouça. Tem gente que quer fazer outra coisa. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Agora, todo mundo é obrigado a arcar com as consequências do que quer. Então, na hora de semear, toda pessoa é livre, pode fazer a bagunça que quiser, mas depois conviva com o fruto da bagunça. Quer semear vento? Semeia. Ah, mas a tempestade está muito forte. Pois é, mas o segredo da semeadura é assim: você semeia uma coisa pequenininha e colhe uma coisa o quê? Muito grande. Porque veja os nossos atos de justiça. Nós não podemos fazer muita grande coisa de justiça, mas aquilo que nós semeamos, que é tão pequenininho, vai redundar o quê? Em uma grande bênção que vai ser a nossa eternidade com Deus. Então esse segredo da multiplicação é um segredo que tem de estar no nosso coração. E aqui também a gente tem de entender e compreender um dilema que nós temos. São dois caminhos: tem o meu sentimento e tem aquilo que eu vou fazer. Pode ser pelo sentimento ou pode ser pela fé. Fé não é sentimento. Com a fé a gente sente. Depois, antes você não sente, antes você crê. Eu vou fazer isso porque é bom. Por exemplo, levantar hoje para vir aqui, né? Nossa, que maravilha, vou levantar e tudo, né? Mas aí na cabeça fala assim: mas por que eu não vou para o clube? Por que eu não vou para a beira de um rio? Por que eu não vou no açougue pegar um pedaço de carne, assar e ficar de boa? Aí a gente tem a resposta. Porque eu posso fazer tanto uma coisa contra a outra. Só estou livre para fazer. Agora as consequências depois, e não é que está errado ir para a beira do rio, não está errado fazer a carne, não está errado ir para o clube, não é isso que está errado. Mas a gente tem de ver o quê? Aquilo que é a nossa decisão, aquilo que é melhor. Certo? Então foi isso que aconteceu, e por isso as pessoas foram espalhadas. Então nós podíamos muito bem estar espalhados por toda a terra, tendo a mesma palavra, adorando o mesmo Deus, mas nós fomos o quê? Por mal, não foi pelo bem. Nós não fomos pelo amor, tá? Só que a palavra de Deus continua sendo semeada, e em todos os lugares existem pessoas que estão o quê? Se voltando, adorando e prostrando diante de Deus, com as suas virtudes, com as suas dificuldades. A igreja, ela tem uma história. As pessoas que fazem parte da igreja, elas têm a sua história, têm as suas dificuldades, elas têm a vontade que têm. Às vezes elas acham que estão acertadas, às vezes a pessoa está muito animada, às vezes fica desanimada, né? Pessoas que uma hora é uma bênção, daqui um pouco está fazendo algo que você fala, você desconhece o que está acontecendo com aquela pessoa, né? E o que é importante? A gente se responsabilizando com a nossa vida e com a nossa história, e com a nossa contribuição naquilo que é chamado a história da redenção à igreja. A gente guardar firmemente o nosso coração, porque o que Deus planejou vai acontecer. E é muito bom que quando Ele chegue, Ele bate o olho no nosso coração, o nosso coração esteja limpo, um lugar de adoração a Ele. Então a gente tem de lutar muito contra os nossos sentimentos, porque muitas vezes os nossos sentimentos vão ser contrários. Então essa é a história da Torre de Babel, e foi assim que as línguas começaram. E quando você vê então o tanto de língua que existe, isso tem a ver com orgulho, com presunção. Tanto é que as pessoas que aprendem uma outra língua tem que ter um segredo, tem que falar: não, a pessoa é muito capaz, muito inteligente, sabe falar muitas línguas. Mas o aprendizado não tem a ver muito com capacidade, tem a ver com humildade, a maneira como você escuta e fala. Tanto é que chega esses gringos aqui no Brasil, né, dificilmente para de falar com sotaque, não é verdade? Já as criancinhas que nascem aqui no instantinho estão falando que é sem sotaque nenhuma, porque aprendeu de maneira humilde. A pessoa já chega não, porque tal, porque a gramática, porque não sei o que. A criança não sabe nada disso, vai aprendendo. Então a gente aprender a língua, porque não é só, mesmo no português nós temos línguas diferentes.
Às vezes a pessoa está falando um negócio lá, você fala, não, mas que cara complicado. Mas a gente tem que procurar entender, às vezes, o que a pessoa está tentando falar, e às vezes ela não dá conta, ela atrapalha. E aí você tem de, então, a gente procurar humildemente o quê? Ouvir, entender, compreender, ajudar, porque isso é que é ser imagem e semelhança de Deus. O resto, tudo, chama vaidade. E vaidade é uma futilidade, é algo que Deus olha, não tem consistência nenhuma, é só aparência. Então nós somos chamados o quê? A sermos essa presença de Deus, como Jesus. Olha para mim, aprenda comigo. Eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Se você aprender comigo, você vai ter um descanso para a sua alma. Então, se a gente não aprender a mansidão e a humildade de coração com Jesus, a gente vai viver o quê? Frustração após frustração. Mas aqui Jesus, ele não foi frustrado, embora sofreu muito. Mas por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. Gênesis, então, 11, né? Do 10 ao 31. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos, gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, Naor e Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Certo, e nós estamos vendo aí, né, porque às vezes tem gente que não acompanhou antes, fica aí, né, viveu fulano 500 anos, viveu não sei o que, 4, o que é isso? É isso mesmo, a nossa idade, ela foi reduzida depois do dilúvio, né, e ela já tinha sido reduzida, porque quando Deus criou não havia morte. Então, quando houve o pecado, houve a morte, e as pessoas viviam muito. Você pode ver que na genealogia lá para trás tinha 900 anos. Não, mas é muito tempo. É nada. Na hora que estiver chegando, a pessoa fala que, conversa com uma pessoa de mais idade hoje, a vida foi um sopro, passou tudo rapidamente. E por que essas coisas diminuíram do jeito? A gente não sabe muito, a gente pode ter ideia. Porque às vezes que a gente vivendo aí 70, 80, 90, 100 anos, aí a gente já faz tanta malabarismo na vida, né? Imagina um sujeito aí que vivia muito mais anos. E o fato foi que aqui, a Sem viveu 100 anos, né? Porque ele foi ter neném, para essa mulher dele foi ter neném depois do dilúvio, né?
Aí ele foi e gerou o Arxafade, né? Quem quiser ideia para colocar em filho no futuro, tem aí, um punhado de nome aí, né? Arxafade, Salá, Peleg, esquisito. E o que acontece? Aqui mostra uma coisa que hoje a gente não tem. Hoje a gente tem quantidade de informação, mas na Bíblia você acha não só quantidade, mas qualidade de informação. Se eu perguntar para você quem que é seu pai e sua mãe, a maioria sabe. Quem são seus avós? A maioria sabe o nome. Bisavó já começa a gaguejar. E depois às vezes não sabe. Agora lá, as pessoas sabiam direitinho. Por exemplo, Jesus, ele sabia, não é? Porque ele é filho de Deus, mas era criado como se fosse filho do José e da Maria. Quem que era o pai do José? Quem que era o pai de José? Quem que era o pai do pai do pai? Ele sabia até chegar em Adão. Essas informações nós não temos hoje. E por que nós não temos? Porque uma das coisas que o nosso inimigo gosta é de destruir a história. Porque uma pessoa sem história é uma pessoa perdida. Ela vai fazer o quê? O que ela dá conta, o que ela aprende. Ela não tem uma linha, ela não tem uma consistência daquilo que é a história. Houve um tempo, né, que as crianças elas cresciam de uma maneira melhor. Por quê? Porque os pais contavam história para os filhos. Hoje, como os filhos ficam entregues à história que outros contam, o que vai sendo gerado nessas crianças? Aí depois a gente vai o quê? Acha que o mundo está perdido. Mas está perdido por quê? Porque as famílias estão perdidas. Porque dentro de casa se perdeu o quê? Esse ensinamento. Então, quando a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, tem uma salinha onde as crianças estão, a gente tem que se esforçar a respeito disso. Porque são muitas histórias que querem contar para a gente, que vai deixar a gente o quê? Completamente o quê? Perdido. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é uma lembrança de combate ao suicídio. E por que tem isso? Porque o suicídio tem aumentado muito. Porque a depressão tem aumentado muito. Por quê? Porque é muita informação. E as pessoas não têm o quê? Segurança da informação. E de repente a pessoa acha que tudo é relativo e que é muito sofrimento, e ela acha que ela pode o quê? Dar cabo da vida dela mesma. Ela não, então ela sabe muitas informações, mas a informação às vezes que ela precisa saber, ela não sabe. O esforço da gente saber aquilo que é necessário, porque a Bíblia não conta tudo, mas ela conta aquilo que é suficiente para que a gente tenha fé. E tendo fé, a gente seja o quê? Salvo por essa fé, né? Pela graça de Deus, mediante a fé, em o nome do Senhor Jesus. Então, é muito complicado quando a gente fica muito aberto a tanta informação. Aqueles programas, Brasil Urgente, tem outro similar, Cidade Alerta. O que aquilo faz? É um bombardeio direto a respeito de acidentes, desgraças, malfeitos. O que aquilo vai fazendo com a pessoa? Vai embrutecendo a pessoa, vai tirando a sensibilidade da pessoa, né? E aí a pessoa de repente fica o quê? Fica parecendo uma coisa, ela fica coisificada, sabe? Então é importante a gente ter esse entendimento e ter também, entender o nosso privilégio e responsabilidade de inculcar na vida dos nossos filhos essa verdade. Ah, mas o menino tem direito. Deixa o menino com direito, porque você vai ver o que vai ter daqui, né? 10 anos, 15 anos. Eu quero só contar uma historinha rápida lá de Houston. A polícia lá de Houston, por conta do aumento da criminalidade, né, entre os adolescentes, eles soltaram lá os 10 mandamentos para transformar o seu filho em um bandido. Primeira coisa, dê ao seu filho tudo que ele pedir. Assim, quando ele crescer, ele vai achar que o mundo tem de dar para ele o que ele quer. Coloca na cabeça do seu filho que sempre ele dá certo. Se a professora brigar com ele, você vai lá e enfrenta a professora. Se o seu vizinho não sei o que, você vai lá e quebra o pau com o vizinho. Aí ele vai entender que sempre ele está certo. E aí, aonde tiver coisa, vai quebrar o pau, ele vai. Aí ele vai contando uma história assim,
de como que às vezes a gente está pensando que está protegendo e agradando, e na verdade nós estamos o quê? Expondo os nossos filhos. É isso? Nasce a criança, o que o pessoal fala? Olha, parece um anjinho, não é? Espera para ver. Não educa não para você ver, né? Que nasce nas costas não vai nascer asa não, né? Então a gente tem que ter todo cuidado, pega lá, como é que chama aqueles alicates de unha, né? Para cortar, para não virar garra, não é verdade? É um processo que de educação, isso é geral, Nós precisamos o que? Nos voltar e entender isso que em Deus. Se a gente quiser ter paz, se a gente quiser ter um futuro, se a gente quiser querer ter fruto, o quê? Então a palavra de Deus, ela é inegociável. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor Deus não para. Aqui tem todas as gerações. E para concluir, que a gente não vai gastar, uma família especial, né, que vai em 100, mas chega lá num sujeito chamado Tera, que tem 3 filhos: Naor, Abrão, né, e Arã. Então um sujeito chamado Tera, que viveu 70 anos e teve 3 filhos lá: Abrão, Naor e Arã. E esses 3 filhos, a história foi o seguinte: o Arã, ele morreu antes do pai. Então o Tera era vivo, morreu o Arã, e então ficou Naor e o Abrão. Só que antes do Arã morrer, ele teve 2 filhos, né? Um chamava Ló, né? E uma irmã chamava Milca, né? Uma filha dele chamava Milca. Então olha só: Tera, Abrão, Naor e Arã. Arã teve 2 filhos, que foi Milca e Naor, né? O mesmo nome do tio. Não, Ló e Milca, né? E aí o Arã foi e morreu lá em Ur dos Caldeus. O pai dele era vivo. Abrão e Naor, que é os outros 2 filhos, casaram. A mulher de Abrão chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã. Ou seja, o tio casou com a sobrinha. Aqui ó, o Naor casou com a Milca, que era filha de Arã. Sarai, que era mulher do Abrão, era estéril e não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, e foi para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então nota que o que ele fez aqui é uma coisa até meio interessante, né? O tio lá, o Naor, casou com a Milca, que era sobrinha dele. E o sujeito lá, o Tera, que estava vivo, pegou o Abraão, não pegou o Naor, pegou o Abraão, pegou o Ló, pegou Abraão com a mulher Sarai, o Ló, e saiu. Será que foi algum problema por conta desse casamento aqui? Não sei, não fala. Mas eles foram o quê? Para Arã. Arã é o mesmo nome do filho que tinha morrido. Se eles deram o nome para o lugar de Arã, a gente não sabe. Mas houve um luto nessa família e eles saíram e foram saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivendo 205 anos ao todo, ele morreu em Arã. Então agora quem está lá em Arã? Está o Abrão, Sarai e o Ló. E aí entra o capítulo 12. A Teca vai ler, né, até o versículo 8. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido,
e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Isso, então, olha só, Deus chega, aqui o Abraão está vivendo como qualquer um dos outros lá, mas aqui acontece uma coisa que vai mudar radicalmente, tem a ver com a nossa história. Deus vai e fala para Abraão, a gente viu lá, eles estavam morando em Harã, Tera, pai de Abraão, tinha morrido, então estava ele, a mulher dele, Sarai, os dois são um só, mas também tinha um sobrinho chamado Ló, e Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí fala assim: saiu Abrão, como o Senhor tinha ordenado. Aí tem um ponto, mas não é um ponto final, porque fala assim: e Ló foi com ele. Pode falar assim, mas ele devia ter deixado o Ló para trás. Bom, o Senhor falou que era para ele sair, e a gente vai ver o tanto de problema que vai dar o quê? Essa questão dele sair, né, e levar, não fazer exatamente o que Deus falou, mas fazer parecido com o que Deus falou. A gente pode falar, mas não seria muita malcriação? O menino já não tinha pai, tinha ficado lá e tal. Quer dizer, não era um menino, já devia ser um homem, né? Porque o pai dele tinha morrido, o outro morreu com 200 anos, quer dizer, devia ser às vezes um menino, assim, uns 80 anos, 90 anos, não sei quanto que, né? O fato é que ele saiu, né, e foi junto, né? Agora, por que é importante esse ponto? Porque nós não vamos nem avançar, porque o capítulo seguinte, ele vai trazer um punhado de perguntas, né, para a gente, né? Porque a gente acha-se que quando Deus chama a pessoa está prontinha. A pessoa, ela vem, e ela tem maus hábitos, ela tem bons hábitos, ela tem vícios, ela tem pecado, é tudo, e Deus começou que é uma obra na vida dela. A suma é, quanto mais rápido ela deixar Deus trabalhar na vida dela, melhor para ela. Quanto mais existir, pior para ela. O Abraão saiu, o Ló foi junto, e eles foram lá para um lugar Neguebe, não é isso? Eles foram juntos. Esse chamado de Deus aqui, ele é muito importante a gente entender ele, por quê? Porque tinha mais pessoas que moravam naquele lugar, e quem foi chamado foi Abraão. Muitas vezes a gente pensa assim: mas por que eu vou ser cristão, vou ser crente? Tem tanta gente que não é. Eu creio que é porque você foi chamado, você escutou o chamado. O convite às vezes é feito, mas as pessoas não escutam. Mas se você escutou, era bom a partir de agora o quê? Começar a olhar a sua vida através da vida de Abraão, porque às vezes a história não vai ser a mesma, o nome não é o mesmo, mas os problemas são parecidos. E geralmente os problemas vão ser o quê? O que Deus falou? O que eu tenho que fazer? E eu vou precisar de ajuda para fazer o que Deus falou. E para ajuda de quem? Do próprio Deus. Porque sozinho eu não vou dar o quê? Conta. Então nessa história toda, nessa chamada de Abraão, mostra o quê? Que de todas as pessoas lá, Deus foi e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aí podia falar: mas eu estou indo para onde? Eu vou te mostrar. Mas fala antes, não é assim que a gente quer? Pois é, não, fala antes. Por quê? Às vezes por quê? Para ver se eu quero ir. Não, mas não estou falando que você quer ir, você quer deixar de ir, estou falando que é para você sair daí, rapaz. E eu vou te mostrar lá para onde que foi. Aí, mas por que eu não falo agora? Olha, às vezes pode ser que por conta do tamanho da língua dele, ou tamanho da língua da mulher dele, espalha entre os parentes, depois os parentes vai tudo atrás, não é verdade? Então o negócio é sair. Eu preciso dar um trato no você, Abraão.
Eu vou fazer de você uma grande nação. E tipo assim, do jeito que você está, com esses parentes que você tem, do jeito que você vive, não vai dar para você ser meu filho. Você não vai poder ser chamado, que ser um exemplo. Tipo assim, eu vou fazer de você, Abraão, o pai da fé. E para ser o pai da fé, a pessoa vai ter de obedecer. Porque andar pela fé não é andar pelo que pensa, é andar pelo que Deus pensa. Então Deus conta, a pessoa obedece. Obedece o que Deus fala. Tem dois jeitos de viver: ou a gente vive no jeito de Deus, ou no nosso jeito. Se a gente viver do jeito de Deus, a gente vai ter o quê? O resultado de Deus. E do nosso jeito? É só dar uma olhada como é que está sendo. Mas eu não gosto. Ninguém perguntou se gosta ou deixou de gostar. Geralmente o que a gente gosta, geralmente não é bom. É verdade? Eu vi uma pessoa falando com muita sinceridade, falou assim: mas tudo que é gostoso ou não faz bem. Porque às vezes a gente gosta, né? Que nem, por exemplo, a criança. Filho, arruma suas coisas. Por que você, já que você bagunça, por que você não arruma? Não, porque bagunçar é tranquilo, mas para arrumar cansa. É assim que a criança para a gente manter as coisas boas, na verdade, para a gente manter o nosso corpo em ordem, não dá trabalho. Tem que dar banho nele todo dia. Pega a escova, escova os dentes, penteia o cabelo, né? É isso. Tem de tomar água, tem de comer, tem de saber o que come, tem de dormir, tem de acordar, tem muita coisa, né? O menino está nervoso lá, o que é? Não, é muita coisa para mim. Eu tenho de acordar, eu tenho de abrir o olho, eu tenho de levantar, eu tenho de escovar os dentes, tenho de tomar café, tenho de ir para a escola, tanta coisa que tem para fazer. Mas é assim que é o quê? Uma vida produtiva. Então Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus não falou assim: larga o seu sobrinho. Ele deu uma ordem geral, agora ele fala para a gente. A gente pode entender ou pode falar assim: não dá nada não, vamos. E depois vai ver que dá. Sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Aí está ele lá com a dona Sarai do lado dele, a mulher estéril. Não é estéril, não é histérica não. Estéril quer dizer que não tem filhos. E ele era um senhor nessa época de 75 anos de idade. Qual que foi a virtude do Abraão aqui? Ele obedeceu, ele saiu. Só que teve um ponto, né? Como o Senhor tinha ordenado. Aí depois do ponto fala assim: e Ló o quê? Correu atrás, foi junto com ele. E aí eles foram para o lugar chamado Negueb, né? Eles foram para o lugar chamado Negueb. E aí Deus apareceu para Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E ali Abrão, depois ele vai ganhar mais um A, mas por enquanto é Abrão, edificou um altar ao Senhor que tinha lhe aparecido. Passando dali para o leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel a leste de Ai, e Ai a oeste. Edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre em direção ao Negueb. O que é uma coisa importante a gente entender é o seguinte: o nome Abrão quer dizer pai elevado. Ele era de um lugar chamado Ur dos Caldeus, e nesse lugar é um lugar muito desenvolvido na época. E existem muitos estudiosos que falam que esse pai elevado, né, é como uma pessoa que olha para as estrelas, como se fosse, tem muitos pessoas sérias, né, que acham, né, que Abraão era tipo como se fosse um astrólogo, uma pessoa que estudava ciência, e a ciência lá dos caldeus, que tinha muito a ver o quê? Em procurar a resposta, né, nas estrelas. Só que Deus apareceu para ele, e quando Deus apareceu, ele obedeceu. E quando ele chegou no Negueb,
Aqui não fala que ele ficou olhando para as estrelas. O que ele fez? Ele edificou um altar para Deus e ele invocou o nome do Senhor. Então, essas coisas todas, no decorrer das histórias que nós vamos contar para frente, é muito importante, né, a gente guardar. Porque não quer dizer que Abraão agora está o quê? Todo arrumadinho, não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que ele está o quê? Invocando o Senhor. E para a gente, a palavra é essa: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Porque os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus como os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Da mesma maneira que a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta, que a chuva cai e depois ela evapora, sem que antes regue a terra, germine a semente, para que a pessoa tenha pão para comer, é dessa maneira que a palavra de Deus funciona, não volta para Deus vazia. Ou seja, isso que nós estamos falando aqui, pode parecer, não foi nada não, essa chuva caiu sobre nós. Esse entendimento está nas nossas vidas, e isso vai produzir frutos, não são frutos imediatos. Que dia que foi que choveu a primeira vez em Uberaba? Foi quinta passada? Sem cessa? Como é que foi? Não sei que dia que foi, teve uma chuva aqui, né? E agora, né, você pode ver as tosses aí, todo mundo tossindo, por quê? Ficou muito tempo sem chover, não é isso? Então ficou muito seco. E agora com a chuva, tem uma coisa que solta que dá muitas alergias. É isso? Daqui um pouco vai acabar tudo isso. Já melhorou para a gente respirar. Mas se você andar na estrada, igual eu vim ontem de Uberlândia, ainda está seco. Mas provavelmente amanhã, quem for para a estrada já vai ver tudo o quê? Verde. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Ela caindo igual a chuva que cai na terra e rega a semente. Assim a palavra de Deus caindo nas nossas vidas, ela vai o quê? Nutre o que de Deus está plantado na vida da gente. Amém? Nós vamos passar então agora para uma outra parte, que é de nós conversarmos, né, de termos perguntas, não é isso? E tem o batismo. Hoje eu vou ficar aqui? Tá. Então nós vamos desligar agora a câmera, né? Terminar. E você que está nos acompanhando pelo canal nosso, conheça a sua Bíblia, conheça a sua fé. Eu agradeço muito a sua participação, a sua assistência. Peço que você compartilhe o vídeo, né? E deixe o seu like e se inscreva no canal. Nós temos o propósito firme no coração de aquilo que nós temos alcançado de Deus, segundo a sua palavra, repartirmos, né, de maneira clara, da maneira como nós alcançamos. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.